Olá a todos, bem-vindos a mais uma aula de código. O meu nome é David Bernardo, instrutor de condução na Escola de Condução Lei Drive. Hoje iremos falar sobre a tabela das velocidades, que é sempre aquele tema onde todos vocês sentem muitas dificuldades, ok? Eu vou-vos trazer aqui uma técnica que é conhecida como a técnica da Expo 98. Alguns de vocês certamente até já devem ter ouvido falar sobre ela, que eu penso vos irá ajudar depois a perceber melhor e a compreender melhor a tabela das velocidades e a aplicar depois no vosso exame de código, ok? Na prática, eu dividi a tabela em duas partes. Na primeira parte, iremos falar apenas em automóveis. Na segunda parte, iremos falar sobre os restantes veículos, nomeadamente triciclos, quadriciclos, veículos agrícolas, motociclos, enfim. Okay? Antes de falarmos das velocidades propriamente ditas, vamos conhecer a nossa tabela, vamos perceber o que é que nós temos aqui na nossa tabela, está bem? Na primeira coluna, na coluna aqui do lado esquerdo, eu coloquei todos os veículos. Para já, vamos apenas falar nos automóveis, está bem? Depois coloquei as restantes vias. Vamos por partes. Em relação aos automóveis, quando nós pensamos nos automóveis, nós temos que pensar que os automóveis podem ser ligeiros ou pesados, podem ser de passageiros ou de mercadorias, podem ser sem reboque ou com reboque. Então, o que é que nós vamos fazer? Eu dividi a tabela aqui em duas partes. Na parte de cima eu coloquei apenas os automóveis sem reboque. Na parte de baixo eu coloquei os automóveis com reboque. Então, primeiro temos o automóvel ligeiro de passageiros e misto sem reboque. De seguida, automóvel ligeiro de mercadorias sem reboque. Automóvel pesado de passageiros sem reboque. Automóvel pesado de mercadorias sem reboque ou trator a consumir reboque, que por efeitos de velocidades é igual, é a mesma coisa. Depois, na parte de baixo da tabela, coloquei os mesmos veículos, mas com reboque. Ou seja, o automóvel ligeiro de passageiros e mistos com reboque, ligeiro de mercadorias com reboque, pesado de passageiros com reboque e automóvel pesado de mercadorias com reboque. Okay? Portanto, na parte de cima coloquei todos os automóveis sem reboque, na parte de baixo coloquei todos os automóveis com reboque. Em relação às vias, eu coloquei por ordem crescente. Tá bem? Primeiro, dentro das localidades. Atualmente, dentro das localidades, divide-se em duas zonas. A localidade propriamente dita, okay? E as chamadas zonas de coexistência. As zonas de coexistência é um conceito que surgiu com o novo Código da Estrada. Na prática, são zonas em que a faixa de rodagem poderá ser partilhada mutuamente entre peões e veículos. Ora, esta partilha mútua entre peões e veículos obrigou que houvessem regras específicas de circulação nestas zonas. Nós, condutores, somos obrigados a circular com uma velocidade somente moderada, se necessário, a parar, okay? De forma a evitar qualquer incidente com um utilizador vulnerável. Em termos de limite máximo de velocidade, foi instaurado um limite máximo de velocidade para qualquer veículo de 20 km por hora. Mas já lá voltamos. Depois temos a localidade propriamente dita, fora das localidades, ou seja, as restantes vias públicas, portanto, fora das localidades, vias reservadas a automóveis e motociclos, okay? E por fim, as autoestradas. Okay? Tá? Portanto, zona de coexistência, localidade, como regra geral, fora das localidades, ou seja, restantes vias públicas, vias reservadas a automóveis e motociclos e por fim as autoestradas. Ok? Tá? Voltando aqui à zona de coexistência. Como eu referi há pouco, o limite máximo de velocidade praticado numa zona de coexistência para qualquer veículo é sempre 20 km por hora. Okay? Então não vale a pena nós estamos a confundir mais as nossas cabeças, está bem? Basta pensar que numa zona de coexistência o limite máximo é sempre 20 km por hora. Okay? E teremos então esta linha da nossa equação. Tá bem? Para os restantes veículos, bem, teremos que começar pelo nosso, ok? Pelo automóvel ligeiro de passageiros e misto sem reboque. Lembrem-se que irão ter as vossas aulas num automóvel ligeiro de passageiros. É o veículo que irão conduzir, portanto é um ligeiro de passageiros sem reboque. É o veículo no qual irão fazer exame de condução e, portanto, nós temos que saber de cor e saltear os limites máximos de velocidade para o automóvel ligeiro de passageiros sem reboque. Tá bem? Que eu reforço, é o veículo que irão conduzir, é o veículo no qual irão ter as vossas aulas de condução e é o veículo no qual irão efetuar
o exame prático de condução. Portanto, tem mesmo que saber de cor e salteado. Mas que eu até acredito que a maior parte de vocês até já o saibam, porque acaba por ser os limites máximos de referência, ok? Assim sendo, dentro da localidade o limite máximo é de 50 km por hora, fora 90 km por hora, nas vias reservadas a automóveis e motociclos 100 km por hora e nas autoestradas 120, ok? Ou seja, 50, 90, 100, 120. 50 dentro da localidade, 90 fora das localidades, 100 nas vias reservadas, automóveis e motociclos, e 120 nas autoestradas. Está bem? Okay? 50, 90, 100, 120. Reforço, é o veículo que vocês irão conduzir, automóvel ligeiro de passageiros sem reboque, portanto, tem que saber de cor e salteado. Tá? Okay? Vamos às dicas. Vamos fazer em coluna, que se torna mais fácil de perceber e de assimilar, está bem? Começando aqui pela localidade. Como regra geral, o limite máximo de velocidade dentro das localidades para os automóveis é de 50 km por hora. Contudo, há uma exceção, que é o automóvel pesado de mercadorias com reboque, que é o último da tabela e que só pode transitar até 40 km por hora. Okay? Então, fixem. Regra geral, dentro da localidade, o limite máximo de velocidade praticado para os automóveis é de 50 km por hora, à exceção do pesado de mercadorias com reboque, em que o limite máximo é de 40 km por hora. Atenção a algumas questões do género. O limite máximo de velocidade que qualquer automóvel pode transitar dentro da localidade é sempre 50 km por hora? A afirmação é falsa. E é falsa porquê? Porque há uma exceção, que é o pesado de mercadorias com reboque, que só pode transitar até 40 km por hora. Okay? Já se a pergunta for, então, e o limite máximo de velocidade praticado para os automóveis ligeiros é sempre 50 km por hora? Aí sim, aí é verdade. Okay? Para todos os automóveis ligeiros, o limite máximo de velocidade dentro da localidade é efetivamente de 50 km por hora. Okay? Fora das localidades ou restantes vias públicas. Primeiro, é importante realçar que o único automóvel que pode circular a 90 km por hora fora da localidade é precisamente o nosso. Okay? Portanto, o automóvel ligeiro de passageiros sem reboque é o único que pode circular a 90 km por hora. Para os restantes veículos, bem, basta perceber se tem ou não tem reboque. Naturalmente, com um veículo com reboque, ou quando atrela um reboque, tem que andar mais devagar do que um veículo sem reboque. Então, para qualquer veículo sem reboque, o limite máximo de velocidade é 80, à exceção do nosso que é 90. Okay? Então, para os restantes automóveis sem reboque, o limite máximo de velocidade é de 80, à exceção do nosso que é 90. Para qualquer automóvel com reboque, o limite máximo de velocidade é sempre 70. Okay? Então, fica a dica. Para todos os automóveis com reboque, fora da localidade, é sempre 70. Se for sem reboque, é 80. A exceção é mesmo o nosso, que é 90. Okay? Mas que nós já sabemos de cor e salteado. Tá bem? Portanto, fora da localidade, basta perceber se o veículo tem ou não tem reboque. Se tiver reboque, é 70 km por hora. Se não tiver reboque, é 80 km por hora, à exceção do nosso, em que o limite máximo de velocidade é de 90 km por hora. Ok? Tá? Outra curiosidade, não sei se repararam, mas o automóvel pesado de mercadorias com reboque, ele tem pares no fim. Okay? Ele circula precisamente à mesma velocidade, quer fora da localidade, quer nas vias reservadas a automóveis e motociclos, portanto 70-70. Portanto, tem aqui pares no fim, tá? Portanto, pesado de mercadorias com reboque, 70-70. Okay? Para os restantes veículos nas vias reservadas, bem, o nosso nós já sabemos, 100 km por hora. Para os restantes, recordem-se em que ano é que foi este para o 98? Como o próprio nome indica, foi em 1998. E essa é a dica que eu vos vou dar, ok? Basta pensar no ano da Expo 98, portanto, no 1998. Vamos colocar aqui, portanto, 1998. E temos então as nossas velocidades nas vias reservadas automóveis e motociclos para os automóveis sem reboque. Okay? Portanto, 100, 90, 90, 80. Ok? Tá? Portanto, 100, 90, 90, 80. Outra curiosidade é que
os limites máximos de velocidade praticados pelos automóveis pesados de passageiros. Okay? Seja com ou sem reboque, nas vias reservadas é exatamente o mesmo. E atenção que há inclusive é uma perguntinha nos vossos testes em relação a isso. Mais ou menos do género. Qual a velocidade máxima que pode transitar um automóvel pesado de passageiros numa via reservada a automóveis e motociclos? Vocês ficam, então e agora? É com ou sem reboque? Ok. Bem, neste caso é indiferente porque é exatamente igual. Okay? Para os automóveis pesados de passageiros sem reboque, nas vias reservadas a automóveis e motociclos, a velocidade é de 90. É exatamente igual. Tá? Para os restantes veículos, é 80. Tá? Para os restantes veículos fora das localidades, nas vias reservadas a automóveis e motociclos, o limite máximo de velocidade é de 80 km por hora. Se tiverem dúvidas, lembrem-se, por exemplo, no ligeiro de passageiros com reboque. Com reboque é 70 fora da localidade, a seguir só pode ser 80. Ligeiro de mercadorias com reboque. Fora da localidade só pode ser 70, portanto a seguir só pode ser 80. Tá? É uma dica que vos pode realmente ajudar a perceber melhor estes limites de velocidade. Okay? Para as autoestradas. Nas autoestradas, okay? Começando aqui pelos automóveis sem reboque, é só subtrair 10. Ou seja, é sempre menos 10. Nós sabemos que o o automóvel ligeiro de passageiros sem reboque na autoestrada, pode circular até 120 km por hora. Para os restantes, é só tirar menos 10. Está bem? Por exemplo, ligeiro de mercadorias sem reboque passa a ser 110. Se for um pesado de passageiros sem reboque, é 100. Se for um automóvel pesado de mercadorias sem reboque, é 90. Portanto, se repararem, é sempre menos 10. Tá bem? Portanto, nas autoestradas, para os automóveis sem reboque, é sempre menos 10. 120, que é o nosso. Depois 110, que é o ligeiro de mercadorias sem reboque. 100 para os pesados de passageiros e 90 para os pesados de mercadorias sem reboque. Okay? Para os restantes veículos, vamos voltar a aplicar a técnica da Expo 98. Okay? Portanto, para os automóveis com reboque, nas autoestradas, aplicamos a técnica da Expo 98. Se bem se recordam, o ano da Expo 98 foi em 1998. E é isso que nós vamos então colocar aqui. Portanto, 1998, ou seja, assim sendo para um ligeiro de passageiros e misto com reboque 100, ligeiro de mercadorias com reboque 90, pesado de passageiros com reboque 90, pesado de mercadorias com reboque 80. Tá? É muito importante vocês ficarem com um registro memográfico, diria eu, desta tabela, ok? E perceberem estas pequenas dicas que depois vos vai ajudar realmente a perceber e a aplicar os limites máximos de velocidade quando estiverem a fazer o vosso exame de código. Ok? Está bem? Para os restantes veículos, há aqui alguns veículos que a dica é a mesma, está bem? Nós vamos começar pelos pelos motociclos. Motociclos com cilindrada superior a 50 cm3. De reforçar que existem dois tipos de motociclos. Motociclos com cilindrada superior a 50 cm3 e que podem, portanto, transitar nas vias reservadas e nas autoestradas. E os motociclos de cilindrada inferior a 50 cm3 que só podem transitar dentro das localidades e fora das localidades. Okay? Vamos começar pelos motociclos com cilindrada superior a 50 cm3, que podem ser simples, ou seja, sem reboque e sem carro lateral, ou podem então ter acoplado um carro lateral, um sidecar ou um reboque. Bem, para estes motociclos, os limites máximos de velocidade são exatamente os mesmos que o do automóvel ligeiro de passageiros. Exatamente os mesmos. Okay? Se bem se recordam, num automóvel ligeiro de passageiros, dentro das localidades o limite máximo era de 50 km por hora, 90, 100, 120. Para este é exatamente igual. Okay? Mas não nos podemos esquecer das zonas de coexistência. Lembre-se que nas zonas de coexistência o limite máximo de velocidade praticado para qualquer veículo é sempre de 20 km por hora. Okay? Portanto, não nos podemos esquecer delas. Voltando aqui então ao nosso motociclo. Como referi há pouco, para os motociclos de cilindrada superior a 50 cm3 é exatamente igual aos automóveis ligeiros de passageiros. Se for sem reboque, motociclo sem reboque ou sem carro lateral, 50, 90, 100, 120. Se eu atrelar um reboque ou um carro lateral, 50, 70, 80, 100. Okay? 50, 70, 80, 100. Outra curiosidade, não sei se já repararam, mas quando nós atrelamos um reboque,
é menos 20. Okay? 90 menos 20 dá 70, 100 menos 20 dá 80, 120 menos 20 dá 100. É outra curiosidade que vos pode ser útil. Okay? Para os motociclos com cilindrada inferior a 50 cm3, bem, estes só podem circular dentro das localidades e fora das localidades, sendo que dentro da localidade o limite máximo é de 40 km por hora, fora da localidade é de 60 km por hora. Ok? Atenção a algumas questões do género. A que velocidade pode transitar qualquer motociclo dentro da localidade? Depois aparece os 40, 50, 60. Bem, a resposta correta é 40. Porquê? Porque todos eles podem andar a 40, mas só os que têm cilindrada superior a 50 cm3 é que podem circular a 50 km por hora. Está bem? Portanto, é importante reforçar este pormenor. Em relação aos ciclomotores e quadriciclos, os ciclomotores e quadriciclos também só podem circular dentro e fora das localidades, sendo os limites máximos de velocidade de 40, 45. 40 dentro da localidade, 45 fora das localidades. Okay? Para os triciclos, de relembrar que os triciclos podem transitar nas autostradas e vias reservadas. Portanto, os triciclos também podem circular nas autostradas e nas vias reservadas e, portanto, têm exatamente os mesmos limites máximos de velocidade que o pesado de passageiros sem reboque. Ora, reparem, na localidade é 50 km por hora, fora da localidade, como não tem reboque, só pode ser 80 km por hora, 90, 100. Acaba por fazer sequência, está bem? Portanto, 50, 80, 90, 100. Tá? Estamos a falar sobre o triciclo, portanto, o triciclo dentro da localidade é 50, fora da localidade é 80, 90, 100 na autoestrada. Okay? Para as máquinas industriais com matrícula, quando falamos das máquinas industriais, existem máquinas industriais com matrícula branca, existem máquinas industriais sem matrícula ou matrícula vermelha. Okay? Porque atualmente todas têm que ser matriculadas, têm uma matrícula vermelha. A diferença é que as máquinas industriais com matrícula branca podem circular nas vias reservadas a automóveis e motociclos e nas autoestradas, enquanto que as máquinas industriais de matrícula vermelha ou sem matrícula só podem circular dentro e fora da localidade. Em relação às máquinas industriais com matrícula branca, assumem os mesmos limites máximos de velocidade que se aplicam aos pesados de mercadorias com reboque. É exatamente igual, ok? Portanto, não sei se recordam que é o último da tabela, que é o automóvel mais lento que nós temos. Na localidade era 40, ok? Depois 70, 70, 80. Portanto, 40, 70, 70, 80. 40 na localidade, 70 fora das localidades, 70 nas vias reservadas para motociclos e 80 nas autoestradas. Okay? Já para as máquinas industriais sem matrícula ou de matrícula vermelha, na localidade é 30 e fora da localidade é 30. 30, 30. Está bem? Reforço que só podem circular dentro e fora das localidades. 30, 30. Para os tratores agrícolas ou florestais, chama a atenção a estes veículos porque sai imensas vezes nos vossos testes, portanto não desvalorizem isto, está bem? Para os tratores agrícolas ou florestais, que também só podem circular dentro e fora das localidades, sendo que dentro da localidade é de 30 km por hora e fora da localidade é de 40 km por hora. Portanto, 30, 40. Ok? Para as máquinas agrícolas, motocultivadores e tratocarros, que também só podem circular dentro e fora das localidades, o limite máximo de velocidade é de 20 km por hora. Okay? Portanto, 20 km por hora. Tá? Não desvalorizem, mais uma vez, estes últimos saem com muita frequência nos vossos testes. Tá bem? Trator agrícola ou florestal, 30, 40. Máquina agrícola, tratocarro ou motocultivador, 20, 20 e só podem circular dentro e fora das localidades. Okay? Em relação à tabela das velocidades, em relação à tabela das velocidades é tudo. Penso ter-vos ajudado a perceber melhor os limites máximos de velocidade. Até breve, até mais uma aula.